Vamos lá, deixa eu colocar aqui o slide. Hoje nós vamos falar desse tema aqui, a Bíblia e a saúde. Nós vamos perceber que está muito relacionado a Bíblia e a saúde. Será que Deus se preocupa com a nossa saúde? A nossa saúde na Bíblia tem importância? O cuidado com o nosso corpo, isso é importante na vida cristã? O livro está em 1 Coríntios. 1 Coríntios está no Novo Testamento, para o lado direito aqui, né? Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Será que para o cristão é importante cuidar da saúde? Né? Deus se preocupa com esse tema também, a nossa saúde? Esse é o assunto desta noite. Vocês vão ver que a Bíblia tem muitas orientações sobre saúde e sobre como cuidar da saúde, e é importantíssimo o cuidado com o corpo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Deixa eu ver vocês. Simval, pelo jeito, já achou. Ótimo. Deixa eu ver quem mais aqui. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Oi, Chiquinho, boa noite. Estou vendo sua mãozinha. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Alguém gostaria de fazer a leitura? 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Eu quero. Ô, Simar, muito obrigado. Pode ler. Diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha só esse versinho. Diz aqui, não sabeis que sois santuário de Deus? Santuário de Deus, o Espírito, e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós. Quem é o santuário de Deus? O que é o santuário de Deus? Somos nós, o nosso corpo. Olhe para o seu corpo aí, ele é sagrado. A vida que está em você é sagrada. Deus é o doador da vida. Ele escolheu você para você viver. E esse templo, que é o nosso corpo, olha que coisa bonita. O nosso corpo é chamado na Bíblia de um templo, tá? E quem habita em nós, diz esse texto? O Espírito Santo. Então, nós não podemos destruir o nosso corpo. Há pessoas que pensam assim, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Não. Segundo a Bíblia, essa afirmação está errada, porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E se nós o destruirmos, vamos ter que dar conta para Deus do mal que fizemos para o nosso próprio corpo, tá bom? Então, temos que cuidar dele. No mesmo livro de 1 Coríntios, passa uma folha, no capítulo 6 agora, versos 19 e 20. Eu vou pedir, no mesmo livro aí, no capítulo 6, verso 19, vou pedir para o Simar ler novamente para nós, versos 19 e 20. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem. Esse texto diz que, novamente repete, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Depois diz que nós não somos de nós mesmos. Você observou aí? Porque nós fomos comprados. O Senhor Jesus nos comprou por preço. Qual o preço? Seu sangue, tá? Agora, pois, nós devemos glorificar a Deus com o vosso corpo, com o nosso corpo.
Como você acha que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo? Como? De duas maneiras, pelo menos. Primeiro, fazendo coisas, tendo atos que glorificam o nome de Deus. Atos de bondade, atos de fidelidade, mas também cuidando do corpo e tendo ele o mais saudável possível. Tá? Assim, nós estamos glorificando o nome de Deus com o nosso corpo, tá bom? Então, já vimos claramente aqui que cuidar do corpo, ou seja, da saúde, é importante na Bíblia, tá? De tal maneira que nós vamos ter que dar conta com Deus se não cuidarmos direito. Agora, nós vamos nos aprofundar aqui. Qual a alimentação original deixada por Deus? Alimentação original. O que você acha que Adão e Eva comiam antes da entrada do pecado no mundo? Gênesis capítulo 1. Qual era o alimento original? O que Deus disse para Adão e Eva comerem? Gênesis capítulo 1, verso 29. Livro de Gênesis é facinho de achar, né? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 29. Tenho algum... deixa todo mundo encontrar. Tem algum voluntário que gostaria de ler? Eu posso? Oi, Ana. Pode. Oi, boa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Pode ler. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Olha que legal. O que Adão e Eva comiam antes da entrada do pecado no mundo? Lembre-se que antes da entrada do pecado não havia morte. Não era só que não havia morte do ser humano, não havia morte também de animais. Então, qual a alimentação original de Adão e Eva? Diz esse texto, ervas do campo, aqui está incluído todos os legumes, verduras, tá bom? E depois fala de todos os frutos, árvores que deem frutos, e esses frutos que deem semente, que dão semente. Então, frutos. A alimentação de Adão e Eva era basicamente vegetariana. É isso daí. Não comiam carne, não havia morte. Comiam castanhas, frutas, verduras, legumes, e esse era o seu cardápio. Eliselto, agora eu fiquei apavorado, porque eu gosto de comer uma carninha. Não vou mais poder comer carne? Pode sim. Na Bíblia é autorizado o consumo de carne, nós vamos mostrar agora. Isso foi autorizado comer carne após a entrada do pecado no mundo. Né? A morte passou a fazer parte do nosso sistema de coisas aqui, e então foi autorizado o consumo de carne. Está lá em Gênesis capítulo 9. O próprio livro de Gênesis, passa um pouquinho, capítulo 9, verso 3. Foi uma permissão divina. Não era o plano original, mas dado o contexto da humanidade, foi permitido, tá? Gênesis capítulo 9, no versículo 3. A Ana pode ler para nós de novo, Ana? Posso? Pode ler. Posso. Gênesis 9, verso 3. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Olha que interessante. Qual é o contexto desta frase aqui? O homem havia acabado de sair da arca, a arca de Noé. Tá? A humanidade tinha sido destruída pelo dilúvio. E então, quando desceram da arca, Deus disse, olha, Noé, no passado eu te autorizei a comer as ervas do campo, né? Agora tudo te dou. Ou seja, se a gente lesse tudo aqui, você ia perceber que era o consumo de carne. Só tinha uma exceção aqui e outras que eu vou mostrar agora. Na verdade, tem algumas exceções que a gente não pode comer. Não são todas as carnes, tá? Por exemplo, o versículo 4 já fala alguma coisinha. Ana, lê para nós. Mesmo capítulo 9, verso 4. Diz assim: porém, carne,
porém com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Muito bem. Gente, a primeira coisa proibida de comer dos animais é o sangue. Ouviram bem? Tem vários versos na Bíblia, é proibido comer sangue. Alguém aqui já comeu sangue, tomou sangue, ou fez sangue de alguma coisa para comer? Ô, Eliseu, vou levar isso aí pro Valmir, nunca mais comer picanha, rapaz. Não, mas você tem que tirar o sangue, tá bom? Olha só, as características do animal, as principais características estão no sangue. Quando eu digo características, se ele é saudável ou se ele é doente. Então, você aumenta muito a sua chance de ter doenças quando você come o sangue. Então, como é que deve comer o animal, então? Se você tem um frango lá, você tem uma chácara e tem frangos espalhados e quer comer um frango caipira, como que deve matar o frango, gente? Cortando, para que saia o sangue, para que ele esgote, tá certo? Nunca destroncando, porque é importante que o sangue saia. Assim também as demais carnes, nada de carne ali lavada no sangue, ou eu não sei se isso existe, ainda existia no passado o tal de chouriço, é assim que fala? Que era um negócio feito de sangue? Alguém comeu isso daí? Não tem. Não tem Isso aí, então, Zé, É. esse chouriço tem muito em Portugal. É. Ô, Zé, É. Oi, minha Zé, mãe. Sim. eu comi muito chouriço de porco. Minha mãe fazia. Certo. O porco nós vamos chegar daqui a pouquinho. Olha só que interessante. É uma linguiça de sangue. Certo. Gente, são alimentos que a Bíblia está dizendo para nós não comermos, tá? Aqui não é nenhuma recomendação, é uma proibição. O sangue tem que sair da alimentação. Vai comer nada de carne lavada ali com sangue. Quanto mais seca de sangue, melhor, tá bom? Agora, nós vamos perceber, a Bíblia traz muito claramente quais são as carnes que a gente pode comer. Lembra, no começo era uma alimentação vegetariana. Depois Deus permitiu, mas não todas as carnes. E agora nós vamos ver quais são as carnes que eu posso, que nós podemos, que é autorizado o consumo, tá? Quais carnes são permitidas para alimentação? Livro de Levíticos, é só um pouquinho para frente aí, ó. Tá em Gênesis, passa para Êxodo, depois já é Levíticos, tá? Gênesis, Êxodo e Levítico. Capítulo 11. Capítulo 11. Vamos ler desde o verso 1 até o 3. Deixa eu ver se todos encontraram aí. Levíticos, capítulo 11. Oi, dona Elvira, agora que eu estou te vendo aqui, tá com a filhona aí, né? Que coisa boa. Está travado, está fechado, está aberto. Vamos ler? Quem gostaria de ler? Algum voluntário? Chiquinho? Pode ser, Chiquinho. Levíticos 11, versos 1... Ô, Simval, você vai ser o próximo, tá? O Chiquinho agora. Capítulo 11, versos 1 até o 3. Chiquinho, pode ler. Javé falou para Moisés e a Arão: digam aos filhos de Israel, são estes os quadrúpedes que vocês poderão comer dentre os animais terrestres. Você poderão comer todo animal que tem casco fundido, partido em 2 unhas, e que ruminam. Muito bem, Chiquinho, muito obrigado. No verso 2 diz que nós podemos comer, ele vai explicar, ele diz quais são os quadrúpedes que nós podemos comer. O que é quadrúpede? Quadrúpede é um animal que anda em cima de 4 patas. Tá? Verso 3. Quais são as características desse animal? Estou lá na selva, lá vou caçar um animal. Qual que eu posso comer? Diz aqui, todo aquele que tem unhas fendidas, a unha dividida, sim, do casco, e rumina. O que é a unha fendida? Basta pegar o pé do bicho e olhar o casco do pé. Vamos dar alguns exemplos de animal que tem a unha fendida? Alguém lembra de algum?
Unha fendida. Você já olhou no boi, no pé do boi? Ai, Ele ai. tem a unha fendida, o casco dividido em dois, não é? É. A ovelha também. Agora, não é só essa característica, não é só a pata. Tem que ver também se ele rumina. Rumina. O que é ruminar? Alguém sabe? Capim. É. Come capim? Sabe? Mastiga e volta ao seu próprio alimento, né? Ela fica Isso. mastigando. É um sistema digestivo, né? Diferente. Vocês já repararam que o boi ele fica o dia inteiro em pé lá pastando e à noite quando ele fica deitadinho, às vezes lá perto de uma árvore, em algum lugar, ele volta a mastigar? Isso é ruminar. O alimento volta e ele mastiga de novo e vai para outro compartimento ali do sistema digestivo dele. Este é o ruminar. Então, esses são os animais indicados pela Bíblia que nós podemos comer, dos quadrúpedes. Então, olha para o bichinho, né? Tem essas características? Pode comer. Gente, o boi, tá nessas características. A ovelha, tá bom? Cavalo, tem essas duas características? Como é que é o casco do cavalo? Ele é único. É o único, né? Lembra da ferragem, a ferradura dele. Ele é único no pé. Tá bom? Então, não pode. Tem que ter essas duas características. Vamos dar uma olhadinha mais. O Chiquinho, lê para nós agora os versos 4 até o 8 do capítulo 11. Então, ó, o churrasco não precisa acabar com ele, mas tem que escolher as carnes, tá? Escolher bem as carnes que vai comer, segundo a Bíblia. Capítulo 11, verso 4 até o 8. Dentre os que ruminam ou têm o casco fundido, vocês não poderão comer as seguintes espécies: o camelo, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Ele deve ser considerado impuro. Considere impuro o coelho, pois, embora seja ruminante, não tem casco fendido. Considere impura a lebre, pois, embora seja ruminante, não tem o casco fendido. Considere impuro o porco, pois, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não ruminam. Não coma a carne desses animais, nem toque o cadáver deles, porque são impuros. Muito obrigado, Chiquinho. A Bíblia faz uma divisão entre animais puros e impuros, ou Então, limpos e imundos, tá? Puro e impuro. Aqui ele dá alguns exemplos para a gente entender o que é um animal impuro. O animal impuro, você vai olhar para ele, se ele tiver só uma daquelas duas características, já não pode comer. Fala aqui o coelho, porque ele rumina, mas não tem as unhas fendidas. É isso que fala do coelho? Não tem as unhas fendidas. Exatamente, o coelho rumina, mas não tem. O coelho é o arganaz, tá? A versão do Chiquinho já até traduziu. O arganaz era uma expressão de uma lebre lá do Oriente, né? Mas é o coelho para nós aqui. Pastor, o meu é querogrilo. Hã? A minha Bíblia está escrita o querogrilo. Qual é o versinho? No 5. Porque Então, rumina, mas não tem unha fendida. É o mesmo nome, é o tipinho de coelho lá da região deles lá, tá bom? Mas esse é o animal. Não é o grilo aqui, não, porque aqui fala que ele rumina, inclusive, né? Não, fala querogrilo. Certo. É o mesmo animal, só mudou o nomezinho, é meio difícil mesmo. Tá? Agora, no verso 7, fala de um animal que é muito comido nos dias atuais, que é o porco. Pode comer a carne de porco, gente? Hein? Olha aí, também o porco, porque ele tem as unhas fendidas, ele tem a unha certinha. Só que no segundo ponto, ó, ele não rumina, ele vos será imundo. Não pode comer carne de porco. A Bíblia tem, assim, um monte de versos que fala isso também. E quando nós vamos observar, a carne do porco ou desses outros animais, elas de fato são impuras e não fazem bem para a saúde. O porco, por exemplo, ele é um limpador da terra. O que você dá para o porco comer, ele come.
O porco tem alguns vermes nele que não faz mal nenhum para ele, mas para nós pode causar graves problemas, como, por exemplo, a cisticercose, né? Dá uma olhadinha nessa reportagem aqui, não sei se dá para vocês lerem aí. Estão conseguindo ver? Olha o que diz a OMS sobre a linguiça, bacon e presunto. Linguiça, bacon e presunto são cancerígenos. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Tá? Isso foi um estudo de 2015. Né? E ela recomenda não comer. Essa aqui saiu no G1, que é o site da Globo, né? O Bem-Estar, ó. OMS coloca bacon, linguiça e salsicha na lista de alimentos cancerígenos. Olha o que diz aqui. Há evidência suficiente de ligação entre desses alimentos com câncer, diz o relatório. O texto alerta para o risco de alto consumo de carne processada. Então, nós temos que ficar muito atentos. Olha que coisa interessante. A Bíblia aqui, quando Moisés escreveu isso, foi há 1.500 anos antes de Cristo. Moisés não tinha microscópio para olhar qual era a carne melhor ou pior. Isso é revelação de Deus, tá? Então, a gente tem que entender como uma revelação divina. Não tinha estudo nenhum sobre carne. Isso aqui é a palavra de Deus. E hoje a ciência vem confirmando, tá? As carnes mais saudáveis para a nossa alimentação. E peixes? Quais peixes nós podemos comer? Quais são os peixes? Será que tem algum peixe que não pode comer? Está no versinho 9, deixa eu ver, verso 9 até o 11. Quem estava lendo mesmo? Chiquinho? Pode ler para nós, Chiquinho? Levíticos, o mesmo capítulo, verso 9 até o 11. Araci, solta o som para nós. Isso, pode começar de novo, Chiquinho. Verso 9 até o 11. De todos os animais aquáticos, vocês poderão comer os que têm barbatanas e escamas, e vivem na água dos mares e rios. Mas todo aquele que não tem barbatanas e escamas, e vive nos mares ou rios, todos os animais pequenos que povoam as águas, e todos os seres vivos que nelas encontram, vocês considerarão imundos. Eles são imundos, por isso, não coma a sua carne, e considera imundo o cadáver deles. Olha que interessante. Duas características também dos peixes Deus nos dá, para a gente não errar na hora de comer. Quais são os peixes que pode comer? Quais as características que ele tem? Barbatanas e escamas. Barbatana e escamas. Exatamente, está no versinho 9, ó, de todos os animais que há nas águas, todo que pode comereis, né? Todo que tem barbatana e escama. Isso aqui você tem que olhar tanto em rio quanto em mar, a Bíblia é clara, tá? Barbatana e escama. Eu tenho alguns pescadores aqui no grupo, né? Tem alguns pescadores aqui que entendem de peixe muito mais do que eu não entendo nada. Eu sei que tem um peixe aí que chama porquinho e só. O porquinho tem escama e barbatana? Tem, Simval? Simval já fez Tem escamas. É isso aí. Ó, agora eu vou falar um que não tem. Que não pode, tá? Bagre. Bagre tem escama, Márcio? Não. Não tem. E a gente percebe que esses peixes que não têm escama... Nenhuma espécie de bagre tem. Os bagres que são peixes de couro, eles são basicamente limpadores dos rios, já perceberam? Pode ter rio que quase que é contaminado, e eles vivem lá, eles conseguem viver, né? São limpadores, andam lá no fundo. Oi? Fala assim, Val. Tem barbatanas. Isso, não tem que ter essas duas características. Ele tem barbatana? Mas não tem escama, né? Mas falta a escama. Tem que ter as duas características. Olha que legalzinho aqui que eu achei. Não é separado. Não, tem que ter as duas características. Tem que ter barbatana e escama. Enguia. Alguém já comeu enguia? Sabe o que é enguia?
Não sabe, Márcio? Tem. Liso pra caramba. Aquele peixe parece uma cobra, né? Que lá também não tem escamas. E olha só, eu achei uma reportagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Olha esse peixe, que eu não sei que peixe que é esse, não. Alguém conhece? Esse é um peixe de mar. Peixe de mar, né? É. Eu acho que é. Peixe Vamos de lá. mar eu não conheço muito, não. Eliselto, o de couro, então, por exemplo, pintado, não pode comer? Pintado, eu acho que tem escama, não tem? Não. Não. Então não pode. Eu não entendo de peixe, como eu disse. Tem que fazer essa análise. Ele é de Tem couro. escama. De couro, não pode. Olha que legal essa reportagem aqui, ó. Peixes com escamas podem ser mais saudáveis. Entenda e veja a lista dos melhores. Eu não deixei aqui a lista, mas há estudos que comprovam isso. Só que eu quero dizer uma coisa para ficar bem claro. Eu nem me preocupo com os estudos científicos, porque para mim o que importa é o que a Bíblia diz, não é verdade? A Bíblia falou, ainda até se a ciência falasse o contrário, tem que prevalecer a Bíblia. Porque a ciência acaba mudando em algum momento. A Bíblia não muda. Agora, nesses casos de saúde, a ciência vem confirmando atualmente o que a Bíblia já falava muitos anos atrás. Olha esse texto aqui, eu não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou fazer a leitura. Estava nessa reportagem, ó. Prefira consumir peixes que têm escamas e barbatanas, como harém, que aí fala aqui, peixe de mar, salmão, pintado está aqui na lista de como tendo escama, bacalhau e atum. Nesse caso, as escamas funcionam como uma barreira natural à absorção das toxinas. Olha que legal. A escama funciona como uma barreira. Aí fala mais algumas coisinhas aqui. Mas o fato é que os estudos atuais vêm comprovando o que a Bíblia já dizia, olha, muito tempo atrás. Bom? Então, se nós queremos ser leais ao texto bíblico, esses são os peixes que Deus permitiu. Ninguém precisa parar de pescar, viu? Só pegar o peixe certo. Vamos lá. Seguindo, o que será que a Bíblia fala sobre o álcool, bebida alcoólica? Pastor, sobre o peixe, eles falam que o salmão a gente também não deve comer. Eu já assisti palestra dos adventistas. Se tiver escama e barbatana... Então, ele tem barbatana e ele tem escamas, porém, ele é pode rasteiro. Não, se tiver barbatana e escama, pode comer. Ah, meu Deus. Se tiver, eu não sei, tá bom? Aí tem que... Oi. Pode falar assim. Na minha Bíblia ele fala o contrário. Ele fala assim, ó, não sei se vai de contra aí, ó. De todos os animais aquáticos, você poderão comer os que têm barbatanas, ponto, e escamas, e vivem na água, tá? E etc, etc. Eu acho que ele quer dizer, tipo assim, que não tem nem barbatanas ou nem escamas. Tipo, o exemplo, a baleia, um tubarão. Não, a expressão e, Simval, ela é a adição aí, tá bom? Ela complementa, olha, que tem barbatanas e escamas, tá bom? É um conjunto, é formado um conjunto. Essa é a ideia do texto. Se fosse barbatanas ou escamas, seria uma ou outra. Como é e, é a junção, tá bom? Tem que ser os dois. Okay. A sua versão tá igual também, falar e. Vamos falar um pouquinho do álcool? O que a Bíblia diz sobre a bebida alcoólica? Agora, tem gente que aí, né, assim, você já acabou? Aqui, a minha mulher tá olhando aqui e falou assim, o que mais entra aqui é porco, peixe e um pouquinho de álcool. Gisele. Oi, Márcia. Tudo bem? Para todo mundo? Boa noite. Então, uma coisa que eu também fiquei muito, assim, vamos dizer, indecisa logo que eu me tornei adventista, era saber se a gente podia ou não comer frutos do mar. E daí, eu, hoje em dia, realmente sei que frutos do mar, de uma maneira geral, não pode, né? Então, camarão, tudo que é frutos do mar também é considerado imundo, certo? Correto, está correto. Então, as características dos animais marinhos, quer ser água doce, salgada, são essas aqui. Ok, tá obrigada. O que a Bíblia diz sobre a bebida alcoólica? Ô, Simão, mas você não sabe ainda se pode, se não pode, você já tá triste?
Vamos lá, ó. Eu fiquei Provérbios, triste está aqui. no meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 23. Verso... Ô, Sival, e agora é a sua vez de ler. Olha que coincidência, hein, Sival? Foi bem na sua vez de ler. Provérbios, capítulo 23, versos 29 até o 35. Está no meio da Bíblia? Tá. Você vai abrir os Salmos, no Me meio da ajuda aí. Bíblia. Onde você está? Me fala. Reis, Pode passar, para o lado Crônicas, direito. Pode mais. Judite, Esther, Macabeu, Jó, Mais. Salmos. Isso, é o próximo livro. Provérbios. Correto. Qual que é? Capítulo 23, versos do 29 até o 35. Capítulo 23. Leia primeiro só o 29, tá bom, Sival? Capítulo 23, versículo 29. Aí nós vamos lendo os outros versos. Deixa eu dar uma olhadinha se todo mundo achou. Provérbios, capítulo 23, versículo 29. Pode ler, Sival. Eu não sei se está correto, Eliselto. Provérbios, né? Isso. Vê se correto, se confere. Para quem são os gemidos? Para quem Correto. os lamentos? São isso? Correto. Então vamos lá. Para quem são os gemidos? Para quem são os lamentos? Para quem são as brigas? E para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? Para quem os olhos vermelhos? Tá ótimo. O que você leu aí, Simal, são perguntas que a Bíblia está fazendo. Para quem são as brigas, os ais, as feridas sem causa, os olhos vermelhos? Quem que você acha que está descrevendo aqui? Está descrevendo a pessoa alcoolizada. Tá? As brigas sem causa, as brigas bobas, os ais, os olhos vermelhos, né? O olhinho vermelho tradicional, daquele que toma um pouquinho. Agora, continua, verso 30. São para aqueles que bebem o dia inteiro e vivem procurando bebidas. Não é meu caso. Misturadas. Agora, verso 31. Não fique fascinado pelo vinho, vendo sua cor e seu brilho, enquanto escorre suavemente no copo. 32. No fim, ele morde como cobra e fere como víbora. Gente, olha, tá bom, até a gente vai ler mais esse aí. Olha a descrição que ele faz da Bíblia, que a Bíblia faz da pessoa que usa o álcool, aqui no caso. Briga à toa, olhos vermelhos, feridas sem causa, aqueles machucados, a pessoa acaba caindo, se machucando, né? Esse estilo de vida é para aquele que se demora com a bebida alcoólica. E o verso 39 fala para não se encantar, verso 31, perdão, não se deixar encantar pelo vinho, pois no final, diz o verso 32, a bebida vai te pegar como uma cobra, tá? O fim, na verdade, daquele que se entrega para a bebida é muito ruim, é muito feio. Alguns ficam com dependência alcoólica para a vida toda, outros desenvolvem doenças, daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Então, a Bíblia dá a seguinte descrição: não se deixe enganar e iludir pela bebida alcoólica, porque no final ela vai te morder como uma cobra. Verso 33, olha o que mais que diz, Simval. Então seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas absurdas. Olha que interessante. Os seus olhos verão coisas esquisitas. Você vai perceber que vai começar a descrever uma pessoa alcoolizada. Ele vai ser igual alguém que está em cima de um barco, cambaleando. Quer ver? 34, Simval. Você ficará como quem está deitado em alto mar ou sentado no topo de um mastro. Você já viu um barco que tem um mastro bem alto? Já tenta ficar em cima do mastro lá com o barco no mar, né? Vai ficar chacoalhando, é a cabeça da pessoa que já não está normal mais por causa do álcool, tá bom? Aí no verso 35, agora. Bateram em mim e eu não senti nada. Eles me deram uma surra e eu nem percebi.
Quando me levantar, vou continuar a beber. Olha que coisa curiosa. Diz assim, ó, espancaram-me e nem doeu, né? Bateram e nem senti. Mas na hora que eu sarar, o que eu vou fazer? Voltar a beber. Levantar, vou beber de novo. Aqui está descrevendo a escravidão que o álcool provoca, tá? Nas pessoas. Infelizmente, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns números, mas deixa a gente ler mais um pouquinho. 1 Coríntios está no Novo Testamento. Novo Testamento. Esse verso, se vocês acharam que esses versos foram fortes, se preparem para o que vem agora. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios está no Novo Testamento, lá para o lado direito, Simval. Lá, depois dos evangelhos, lá. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai pegar Atos, Romanos e Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Primeira Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Encontrou, Simval? Vou te usar mais um pouquinho. Localizou? Fala coisa aqui. Acho que travou a internet do Simval. Acho que travou do Simval, pessoal. Alguém gostaria de ler? Olivel, aqui para mim está travado. Ah, tá. Agora voltou. Estava travado para mim também o seu. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não conferi. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Tá certinho a internet? Que eu esqueci de colocar o cabo. O Ricardo me orientou aqui. Eu comprei um cabo. Então, eu cabei a minha internet. Fica melhor. Hoje eu esqueci, viu, Ricardo? Então, talvez esteja um pouco ruinzinha a internet, mas todo mundo está ouvindo. Pode ler, Zeto? Pode, Marcos. Simval, voltou aí sua internet? Voltou. Capítulo 6, Márcio, pode ler para nós. Capítulo 6, versículo 10. O Márcio vai ler, então, de 1 Coríntios. Os ladrões gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses terá parte no reino de Deus. É muito legal quando a gente faz esse estudo com bastante gente, e cada Bíblia acaba tendo uma versão, uma tradução, né? Gostei da tradução do Márcio, olha. Fala até estelionatário, né? Hoje em dia tem muito estelionatário. Estelionatários são aquelas pessoas que enganam os outros para obter vantagem. Aquele cara que vende um bilhete premiado e não é nada, né? Tem muito cuidado com a internet, tem muitos estelionatários na internet, tá? Aqui está falando alguns que não entrarão no reino dos céus. Ô, Lisel, desculpa aí para mim não esquecer. Sadomitas, me parece que é isso. Sodomitas? Sadomitas. Qual é o capítulo e o versículo? É isso aí que ele leu, só que o meu está um pouquinho diferente. Nem os Lê o seu, pode ler o seu. Já vou te explicar o que é. Pode ler. 6, verso 10. Nem os afeminados, nem os sadomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus. Bem, Sival. Pessoal, para quem não acompanhou, ele leu, na nossa versão faz parte do verso 9, que ele leu, tá? No finalzinho do 9 fala lá, nem impuros, nem sodomitas. Nem a temperatura. Sodomita, Simval, é uma expressão que se refere a Sodoma, tá? Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, e eram cidades extremamente sensualizadas e sexualizadas, sabe? São os pecados morais relacionados com sexo e essas coisas. Perversidade sexual. Aqui acontecia na cidade. Hã? Ok, entendi. Aqui acontecia na cidade lá, tanto que ele destruiu. Por isso que são sodomitas, aqueles que têm as mesmas práticas dos habitantes de Sodoma. Então, veja só, só que aqui nesse rol aqui, a gente tem os ladrões, avarentos, estelionatários, que o Márcio deu, os sodomitas, mas tem outro grupo aqui que também não vai herdar o reino dos céus, que são os bêbados, viram aí? Os beberrões ou coisa parecida. Cada versão acaba tendo um. Então, tem mais uma série de versos bíblicos que falam também sobre a bebida, eu escolhi esses dois, tá bom, gente?
não é recomendável pela Bíblia Sagrada a utilização de álcool, bebida alcoólica. Eu vou mostrar para vocês alguns números para tentar te convencer, te mostrar. Olha só, o álcool mata 2,8 milhões de pessoas no mundo todos os anos. Todos os anos. Sabe o que é isso daqui? É um Covid. Tá? É um Covid todos os anos. Só que é o álcool. E aí ninguém fala, né? Ninguém fala muito dessas mortes causadas pelo álcool. O álcool tem destruído as famílias. Muitas famílias têm brigado, marido e mulher. O marido fica machão, brabão, né? Por causa da bebida, agride a esposa. Brigas de bar por causa de pessoas alcoolizadas. Eu já sou advogado, vocês sabem, eu já tive casos que eu vi amigos que um matou o outro por causa de bebida alcoólica, estavam embriagados por causa de um desentendimento pequeno, tiraram a vida das pessoas. A cada 10 pessoas que morrem de acidente de carro, pelo menos 4 são por causa de bebida alcoólica. Sabia disso? Isso é estatístico. Algumas pessoas tentam defender a bebida alcoólica à luz da Bíblia e dão algumas desculpas, porque tem alguns personagens da Bíblia que usaram bebida alcoólica. Isso é verdade, tá bom? Até Noé. Só que quando ele bebeu, ele cometeu um pecado gravíssimo, que teve consequências para os filhos dele, né? Os filhos dele. Então, na verdade, a bebida aparece várias vezes na Bíblia, alguns personagens usando, mas acaba tendo sempre uma conotação negativa. Tá bom, gente? Eu sei que às vezes é difícil falar isso aqui, porque a propaganda em cima da bebida é muito grande, mas é bíblico. Então, nós estamos fazendo um estudo da Bíblia e eu tenho que ser sincero com a luz da Bíblia. E eu vou falar alguma coisa a mais, tá bom? Eu perdi 2 tios por causa da bebida alcoólica. 2 tios, 2 pessoas boas, muito queridas. Um dos meus tios, ele estava embriagado e caiu na frente de um ônibus. Tá bom? E assim foi a sua morte. Então, eu não consigo defender de forma alguma a bebida alcoólica. Tá bom? Aqui nós temos vários pais aqui. Como você se sentiria se o seu filho chegasse em você e dissesse assim, pai, eu decidi parar de beber? Você ia achar ruim? Pai, eu não vou beber mais. Ou você ia ficar mais tranquilo? O que você me diz? Não é mesmo? Sabendo que seu filho vai sair, vai para uma festa e não vai beber. Ah, como eu queria ouvir isso, viu? Ah, assim, tá vendo? A gente ficaria muito mais tranquilo, não é? Porque é um risco, os riscos são grandes. Além disso, ora, assim, existem pessoas que têm propensão para ficar dependentes, sabia? Tem algumas pessoas que vão beber a vida toda e vão conseguir tomar, às vezes, só de final de semana, mas alguns não. Alguns têm propensão e vão ficar com uma dependência que não vão conseguir se livrar nunca mais. Sabe? Nunca mais. Então, por isso que a Bíblia ela é sábia ao falar para nós não usar bebida. Fuja dela como você foge de uma cobra. Sabe? A cobra está querendo te picar. Fuja, porque o risco é grande. Tá bom? E a propaganda dela também é muito grande, mas o risco é grande. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer que a gente fique com a mente sempre livre para a atuação do Espírito Santo, para ouvirmos a voz de Deus, não a mente embriagada, não é mesmo? Bom, é isso daí. Vamos para o próximo, tem mais coisa. Ô, Eliseu, eu desliguei aqui porque está travando de novo, viu? Certo, mas você conseguiu me ouvir? Não, estou te ouvindo, sim. Inclusive, que você falou aí, eu fiz, inclusive, um estudo aí, que você sabia que o alcoolismo ele é hereditário, né? Exatamente. Por isso que tem que tomar muito cuidado. A gente não sabe quem é que tem a tendência ou não, né? Então, exatamente. O camarada tem a tendência e hereditário no seguinte sentido também, viu, Simval? Que um pai que bebe, a chance do filho beber é muito grande. Né? Por isso que é hereditário. Eu fiz um estudo sobre isso aí e fiquei descobrindo que meu pai era alcoólatra. Eliseu. É isso mesmo. Eliseu. Oi, minha mãe. Diga. O alcoolismo é uma doença. Uma doença, mãe. Eu tenho um cliente... Ah, eu esqueci de falar. Eu tenho 2 clientes. Eu tenho um que está internado numa clínica alcoólica. Um menino, mas um rapaz, ó, menos de 30 anos, tem um cargo excelente, ganha bem, está internado, estou pedindo auxílio-doença para ele por causa... Qual a doença? É o álcool.
e é um excelente rapaz, tá bom? Eu tenho Leonardo. outro caso. Exatamente. É meu sobrinho. Eu sei. Ó, eu tenho outro cliente que nós aposentamos por invalidez. Tá bom? Por invalidez. Ele teve um problema do coração muito grave. E um rapaz de menos de 40 anos, e para aposentar você tem que fazer uma perícia judicial, levar exames, e ele aposentou. Eu fiquei surpreso. Falei, poxa, um rapaz novo assim. E aí eu conversei com ele e perguntei, mas qual é a causa dessa doença do coração? E ele falou assim, olha, o médico me disse que pode ser 3 motivos. E um dos motivos é o álcool, o uso do álcool. Dá problema cardíaco. Olha que coisa. Deixa o camarada dá problema de circulação, deixa o camarada com o pé inchado, né? Vocês sabem disso. E mas você bebia muito? Eu perguntei para ele. Agora ele não bebia mais. Ele falou, olha, eu bebia bastante. E agora? Não, agora não posso, de jeito nem pensar. Então, esperou perder a saúde. O álcool é uma porta aberta para as drogas também, né? Muito bem lembrado. Quem falou? Quem falou, gente? Eu estava com a câmera aqui, não vi. É a Regina Segna. Regina. Muito bem, Regina, exatamente. Eu tive então, casos da minha família, casos que a gente sofreu muito também com familiar, e prejudicou, né, a paz da família inteira. Até a pessoa mesmo se prejudica no trabalho, né, no relacionamento com as pessoas, né, e acaba o álcool levando a pessoa a se interagir mais com drogas, com outras coisas mais pesadas ainda, e destrói a pessoa, né. Destrói a pessoa e acaba destruindo a família, né? Olha, só... Família junto. Compensa ouvir o conselho bíblico, né? Feliz a família que consegue proteger os filhos do álcool e, sabe, vai ter uma família mais centrada, né? E dá tempo da gente corrigir muita coisa, viu, gente? Vamos seguir. Nós estamos falando sobre saúde, tá? Já vimos no comecinho que Deus se preocupa com a nossa saúde. Agora, isso aqui é uma informação importante, hein, que a Bíblia nos dá. Qual o efeito de um coração alegre? Olha aqui, que pergunta curiosa. Ter um coração alegre. Coloca lá em Provérbios. Abre lá em Provérbios. Provérbios é depois de Salmos, tá bom? Nós já lemos alguns versos de Provérbios hoje. Se você abrir no meio da Bíblia, vai cair em Salmos, aí passa mais um livro, chegou em Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Provérbios 15, verso 13. Deixa eu ver se todos acharam. Agora eu não estou te vendo, viu, Simval? Você achou? Será que o Simval achou, hein? Provérbios 15, 13. Algum voluntário gostaria de ler? Simval, não sei se você respondeu, mas o seu microfone está desligado, tá bom? Pessoal, alguém poderia ler? Eu achei sim, pode tranquilo. Alguém poderia ler Provérbios 15, 13? Quem falou? Eu posso. Ô, Simar, pode ler, por favor. Diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Que lindo esse verso, gente. Grifa aí na sua Bíblia. O coração alegre aformoseia o rosto. Olha, quem é alegre, tem alegria, fica mais bonito. Coisa bonita é ver uma pessoa alegre, né? Um jovem sorridente é uma obra da natureza, uma obra-prima da natureza. Um idoso sorridente é uma obra de arte. Bom, nós temos que sorrir. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Temos que cultivar a alegria, certo? Cultivando a alegria, diz aqui que nós vamos ter mais saúde. Olha só, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, nós não podemos deixar, o que a Bíblia está dizendo, é a tristeza tomar conta da gente. Não podemos deixar a tristeza... É contagiante, né, Eliselto? A alegria é contagiante. Não, porque quando você está triste, o ambiente fica pesado. É verdade. Você tem razão. Os dois efeitos acontecem. Se você está triste, fica com uma pessoa muito desanimada, muito depressiva, você fica mal também. Mas se você fica com uma pessoa alegre, com bom astral, sorridente...
Quando você chega perto de alguém assim, que ela está sorrindo, você já dá vontade de sorrir também, né? Então, é o conselho da Bíblia. Não deixe a tristeza ficar muito tempo no seu coração. Gente, momentos tristes, todos nós vamos ter. Momentos de tristeza. Não tem jeito. Nesse mundo aqui, nós vamos ter momentos de tristeza e momentos de alegria. O importante, segundo a Bíblia, é não deixar a tristeza se alojar, tá? Porque aí acontece o que nós conhecemos atualmente como depressão. Olha para o capítulo 17 de Provérbios mesmo, no verso 22. Olha um remédio que a Bíblia está falando aqui. E hoje a ciência já comprova que isso é verdade. Por isso que eu falo, confie sempre na Bíblia. Porque um dia a ciência vai confirmar o que a Bíblia diz. Se hoje a ciência contradiz a Bíblia, é porque a ciência está errada. Uma hora ela vai corrigir, tá? Ó, Provérbios 17, 22. Quem foi que leu mesmo? Foi o Ocimar. Lê para nós de novo, Ocimar. 17, 22. Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha, gente, o coração alegre é bom o quê? Remédio. Tem alguma versão diferente? A do Márcio sempre fala alguma coisa diferente, né, Márcio? Lê para nós aí. Fala assim, o ânimo alegre faz florescer a saúde. Espírito abatido seca os ossos. Olha, gente, o ânimo alegre, né, o coração alegre faz florescer a saúde. A minha versão fala, o coração alegre serve de bom remédio. A pessoa que está doente, que fica doente, mas ela é animada, ela é para cima, ela sara mais rápido, dizem os estudos. A minha fala aí, entendeu? Coração alegre ajuda a sarar. Ó, que legal. Você vê como a Bíblia... Gente, mantenha sempre pensamentos positivos, vai dar certo, sabe? A alegria. Olhe para o lado bom da vida. Quantas coisas boas Deus nos dá todos os dias. Respiração, sabe? Todos que estão aqui, ó, eu vejo vocês, são todas pessoas perfeitas, né? E às vezes a gente foca em coisas pequenas que acontecem e deixa estragar o dia. Vamos agradecer a Deus pela beleza de acordar toda manhã, ter uma cama de noite para dormir, não é? Coração alegre e grato a Deus é saúde, saúde. Agora, aquela pessoa triste diz aqui que é o seguinte, o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso que a gente fica com dor no corpo quando a gente está triste, abatido, o corpo fica todo doendo, então os ossos que estão ressecados. Como chama aquela doença que dói tudo junta, dói tudo? Fibromialgia. Fibromialgia, ela está muito relacionada com as emoções, sabia? Eu tenho bastante cliente que tem. Então você pode falar, não é isso mesmo, Regina? As emoções provocam sofrimento. Os especialistas, né, assim, eu acho que mais cristão, no caso, né? Regina, eu mandar uma ideia para você aí, viu? Oi? Simval, fala de novo. Vou mandar minha mulher para você, que ela tem isso. Eu né? preciso mandar. E não é fácil não, viu? Então, os especialistas dizem que olhar para um corpo de fibromialgia é olhar para o hematoma enorme, considerando assim o corpo todo roxo, de tanta dor. É triste, dói mesmo. E o problema é que muitas vezes, eu, por exemplo, faço aposentadorias, às vezes por invalidez, e não aparece exame. Mas o corpo está lá todo inflamado, dolorido. Na verdade, não tem cura, né? A medicina não há uma cura. Tem remédios paliativos, que faz com que a pessoa, eu vou falar bem em português, claro, fique meio que topada, né? Ela fica meio em transe, assim, para poder não ter esse sentimento. Mas, geralmente, quando eu converso com as clientes, geralmente é uma perda do marido, a perda de um filho, de uma filha que morreu, sabe? Uma mãe que foi sem pedir perdão, ela não conseguiu falar com a mãe, sabe? A mãe morreu. Geralmente são todas essas questões. Um casamento mal acabado, né? São tudo assim, tudo tem uma coisa. Exatamente. É o que diz a Bíblia aqui, ó. O espírito abatido faz secar os ossos. Então eu tenho que procurar coisas que me deixem alegre, tá?
Procure coisas que te deixam alegre. E existem alguns remédios da natureza, que eu vou tentar falar daqui a pouquinho, se der tempo, para a gente melhorar e ficar com astral. Assim, quando eu digo astral, não é nada de astros, não é? Mas emoções melhores, alegria, tá bom? Procure fazer o que te dá prazer, certo? E tentar ter bons pensamentos. Vamos seguir aqui, senão hoje eu não vou conseguir acabar. Vocês estão percebendo como a Bíblia é sábia, gente? Como tem uma sabedoria muito superior, né? Nós já lemos esses 2 versos. Então, a Bíblia cuida de todas as facetas das nossas necessidades, aí, da nossa vida. A Bíblia trata desses assuntos que nós precisamos tanto. Alguém vai dizer assim, Eliseu, mas eu tenho tanto pensamento ruim, né, então... Como proteger a nossa mente? Está lá em Filipenses, tá? Filipenses, capítulo 8. Filipenses é o Novo Testamento. Então, você vai entrar, tá lá pro lado direito, né? Opa, passei aqui. Do lado direito, aí você vai passar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, e vai passando. Aí vai chegar em Filipenses, capítulo 4, no verso 8. O que deve ocupar os nossos pensamentos? Né? Ó, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Se alguém tiver com dificuldade de achar e quiser me ajuda... Aqui é muito juntinho. É um livro um pouco mais difícil. Alguém me chamou? Eu estou em Pedro, Judas, Apocalipse. Certo. Simval, você vai para o lado esquerdo. Você está pertinho, só que vai para o lado esquerdo. Não adianta. João. Um pouquinho mais. Hebreus. Está chegando, um pouco mais. Continua para a esquerda. Timóteo. Um pouquinho mais. Está com poucas páginas, você já vai chegar. É Filipenses. Tem lá no Colossenses. Efésio. Passou, foi muito, passou muito. Volta uma folha. Achei. Isso. Ele é pequenininho, por isso que é difícil de achar. Capítulo 4, no versículo 8. Olha o que deve ocupar os nossos pensamentos. Filipenses 4, 8. Quem gostaria de ler? Posso ler? Pode, Ana. Todo mundo achou, será? Achamos, todos acharam já. Pode ler. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que verso bonito. O que deve ocupar o nosso pensamento, gente, para a gente não ficar daquele jeito abatido, secar os ossos e tal? Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, justo, puro, amável, o que é de boa fama, se existe alguma virtude ou algum louvor, isso deve ocupar os nossos pensamentos. Resumindo, pense em coisas boas, tá? Não deixe os pensamentos negativos ficarem na mente. Às vezes, pensamentos de violência, pensamentos de doença, pensamentos de tragédias, tem que tirar da mente, tá? O que deve ocupar o nosso pensamento é isso daqui, ó. Tudo que é amável, tudo que é justo, respeitável, puro. Não colocar diante dos nossos olhos coisas que sejam impuras, sabe? Porque, às vezes, assistindo filme com muita violência, ou jornal, aqueles jornais que passam na TV que só falam de tragédia, sabe? Aquele jornal que parece que escorre sangue pela TV, assim? Que marido fez não sei o que com a mulher, arrastou não sei quem. Nossa! Eles procuram sangue, né? Não precisa ficar vendo isso, gente. Não precisa. Temos que cuidar da nossa mente. Há um autor atual, não sei se vocês conhecem, chamado Augusto Cury, é um autor cristão. Ele diz que nós temos que criar como se fosse um muro de proteção na nossa mente. E muitas pessoas não protegem a mente, tá? E aí ela é invadida, e aí para consertar depois, tem conserto,
mas fica muito mais difícil. Então, proteja os seus pensamentos, certo? A Bíblia é um livro de sabedoria ou não é? Olha, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Você percebe como que Deus quer fazer de nós novas criaturas? Uma pessoa totalmente nova, com uma saúde completamente restaurada, por completo, espiritual, física e mentalmente. Todos os aspectos, Deus quer nos curar e dar uma vida nova. Não é bonito isso? Isso é lindo. É ter uma nova vida em Cristo. Isso que se chama conversão. Conversão é transformação. Não é só em um item. É uma transformação geral da nossa vida, tá bom? E tudo isso, gente, essas mudanças, a gente não faz de uma hora para outra também. É difícil fazer muitas mudanças de uma hora para outra. Mas um dia após o outro, pedindo a orientação de Deus, a nossa vida vai sendo colocada nos trilhos. Quando nós vamos olhar para trás, assim, vamos ver que Deus já fez uma obra grande na nossa vida e mudou. Até os gostos da gente mudam quando a gente decide fazer a vontade de Deus, tá bom? Deus tem o poder de mudar até os nossos gostos. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Aqui tem a história de Daniel. Eu quero convidar você para abrir o livro de Daniel. Nós não vamos ler a história toda, eu vou só fazer algumas citações aqui. Daniel é o Antigo Testamento, nós estudamos esse personagem no estudo passado. Vimos que era o homem amado do céu, né? Aquele que falava com os anjos, como disse o Chiquinho. Um homem de oração, que mesmo correndo risco de perder a vida, não parou de orar. E agora nós vamos ver Daniel quando ele era bem novinho. Ele tinha aqui por volta de 16 ou 17 anos de idade, tá? Abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 1. Daniel, será que todos acharam? Todos acharam? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura. Você vai dar uma olhadinha para o verso 5 do capítulo 1. E eu vou ler. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Aqui é quando Daniel chegou na Babilônia. Ele tinha entre 16 e 17 anos. Daniel era um moço bonito e ele era um príncipe em Israel. Morava na cidade de Jerusalém. Tá? Mas ele foi transferido ali, não por sua própria vontade, né, mas de forma obrigatória, quase como um escravo, foi para a Babilônia. E ali ele tinha que, por 3 anos, ser testado para ver se ele ia poder trabalhar na corte do rei. E o rei falou o que ele tinha que comer. Era a comida do próprio rei que eles iam comer. Era Daniel e mais seus 3 amigos. E diz aqui que era a comida real e o vinho que o próprio rei bebia. Tá? Verso 8 agora do capítulo 1, eu vou fazer a leitura. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quando Daniel chegou na corte, olha, ele não tinha muita escolha, viu? Ele era um cativo ali. Ele viu lá um porquinho com a maçã na boca, assado em cima da mesa. Ele viu um monte de alimentos que ele não comia, que a Bíblia dizia para não comer. Ele viu bebidas ali, espalhadas para todos aqueles jovens, todo mundo beber. E ele decidiu, diz a Bíblia, firmemente. Olha que coisa linda. Lembra que eu perguntei o que você sentiria se o seu filho falasse, olha, eu não bebo bebida alcoólica? Eu acho a coisa mais linda do mundo quando eu vejo um jovem falando, olha, eu não bebo. Os amigos estão bebendo, ele diz, não, eu não bebo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Daniel chegou ali e falou, olha, eu não vou beber dessas bebidas e não vou comer dessas comidas. E aí o pessoal ficou apavorado, porque como é que você não vai comer? O chefe ali do que cuidava deles, o cozinheiro, falou, mas olha, o rei vai cortar nossa cabeça, que você vai ficar mais fraquinho que os outros. Você não vai comer essas coisas? O que você vai comer, então?
verso 12. Olha o que Daniel disse lá no verso 12, capítulo 1, verso 12. Então, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Olha que interessante. Todo dia eles tinham ali aquela comida pesada, sabe? Aquelas comidas pesadas, um monte de carnes, coisas, álcool para tomar, vinho. Daniel falou, não, nós não vamos. Faz o teste por 10 dias. Se a gente ficar feio, fraquinho, aí a gente come o que você quer. E o cozinheiro falou assim, então tá bom, eu vou aceitar o desafio. O que você acha? Aqui fala que Daniel comia legumes e água. Legumes aqui entenda como frutas, verduras, castanhas, tá bom? Uma alimentação vegetariana. Você acha que em 10 dias Daniel ficou fraquinho? Ficou mais fraquinho que os outros? Versos 14 e 15, olha que interessante. Ele, o cozinheiro, atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e os legumes, e lhes dava legumes para comer. Deixa eu olhar para vocês. Daniel, como eu disse para vocês, um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Que fé que esse rapaz tinha. Um jovem bonito, inteligente. Depois, aqui, se você quiser ler, faça a lição de casa, hoje à noite, amanhã, leia Daniel 1 inteiro, você vai ver com a sabedoria de Daniel. A mente dele era mais clara do que os outros amigos, que comiam aquelas coisas pesadas, estavam sempre meio assim, embriagados. Então, Daniel se tornou até mais sábio, muito mais sábio do que todos eles. E agora nós vamos terminar com algumas dicas. Quando nós estudamos a Bíblia, nós tiramos algumas lições e podemos concluir que a Bíblia apresenta 8 remédios da natureza. Você quer ter saúde? Todos nós queremos ter saúde, e a Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, eu vou te apresentar 8 remédios que você tem aí, tá bom? Para utilizar. Preparados? Primeiro remédio é esse daqui, ó. O que é isso daqui? Água. O nosso corpo precisa de água, gente. Tem que tomar água. Quantos litros de água por dia? Quantos copos? 3 copinhos, Araci? 3 litros, eu entendi. Sabe, gente, exatamente, beber água. Isso aconteceu no ano passado comigo. Eu fiquei um mês, mais ou menos, tendo dor de cabeça. Nunca tive dor de cabeça, uma dor de cabeça levinha. Por um mês, assim. Fiquei preocupado. Um dia eu ouvi um palestrante falando da água. E eu achava que bebia água corretamente. Mas pelo meu peso, eu peso 100 quilinhos, tá? Eu tenho que beber 12 copos d'água por dia. 12 copos. E aí eu passei a beber água. Gente, no outro dia eu já não tive dor de cabeça mais. Ó, sumiu, desapareceu. Eu estava desidratado, tá? Água nós temos que beber. A nossa família, Liselto, lá do lado do seu pai, do meu pai, tem problema de intestino preso. E eu fiz um tratamento esses tempos atrás, e o médico falou que não precisava de remédio nenhum, que isso daí é a alimentação e 3 litros de água por dia, tomando aos poucos. Olha, que legal. E é exatamente isso. Gente, ó, como é que eu fiz, então? Eu faço caminhada de manhã, agora que as academias estão fechadas, normalmente eu vou na academia. Então, eu acordo, tomo água, vou para a academia, na volta, como alguma coisinha, tomo água de novo, vou para o escritório, tomo água, de tarde, tomo água várias vezes, e aí completo o número de águas que eu preciso. Antes eu esquecia. Fica a correria do escritório, você acaba bebendo. Eu achava que bebia e não bebia, tá bom? Tome água. Tem gente que trocou água por refrigerante, isso é um perigo. Tome água para fazer bem para o seu corpo, é um remédio da natureza para todos nós. Deus quem criou esse líquido aqui, ele é importante. Tá bom? Outro remédio, ar puro.
porque o ar puro, nós trazemos para dentro de nós o oxigênio, tá bom? Aprenda a respirar. Às vezes nós temos um dia tão agitado, estressado, que a gente não quase mantém uma respiração curta, né? Não respira adequadamente. Então, eu vou convidar você para fazer um exercício agora, tá bom? Você, olha para mim aí, respira fundo. Pelo nariz. Agora solte pela boca e solte assim devagar. Faz de novo, puxa pelo nariz, depois solte pela boca devagar. Mas aí tem uma análise que a gente precisa somar. Ótimo, Regina, pode somar. Enquanto eu puxo meu ar, que eu estou enchendo o meu diafragma, a minha barriga se estufa. Perfeito! Essa é a respiração correta. Aí, Não, a respiração correta. A respiração correta não é aquela que a gente enche o peito, né? Mas sim o diafragma, né, Regina? Sabe, gente, essas respirações, elas relaxam a gente. Respirar. E alguns que são tão mal acostumados, respiram tão mal, que quando faz esse exercício, 5, 6 vezes já tem até tontura. Porque não está nem acostumado a respirar corretamente, tá bom? Nossa casa tem que ficar bem aberta, arejada, para correr ar. Tem gente que mantém a casa toda fechada, porque tem medo de entrar um pozinho, né? Então, mas tem que correr o ar na casa, tá bom? É um remédio da natureza, a gente precisa de ar puro. Caminhar na natureza, respirar o ar, tá bom? Ar puro é um remédio, gente, acredite, tá bom? A respiração inadequada prejudica muito. Vamos lá. Mais um remédio. Agora o terceiro. A alimentação saudável. É o que nós já falamos hoje. Isso é um remédio. Muitas pessoas ficam doentes e a doença está na própria cozinha. Sabia? Então, vamos comer coisas saudáveis. Nós somos o que nós comemos. A nossa estrutura física é feita à base do que nós estamos comendo. Bom, aí vão formar as nossas células, a força dos nossos ossos, tá bom? Nosso cálcio, tudo certinho. É alimentação. Vamos comer a alimentação correta. Quanto mais variada a cor do seu prato, melhor a sua alimentação, sabia? Se o seu prato tiver lá um pouco de verde, um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, ó, a alimentação tá boa. Agora aquele prato pálido, não é o ideal, tá joia? Vamos lá, olha aqui, quarto remédio da natureza, sabe qual é? Exercício físico. O nosso corpo obedece uma lei, chama a lei da atividade. Tem que ter exercício físico. Eu vou fazer uma pesquisa agora com vocês. Quem aqui faz pelo menos 3 vezes por semana alguma atividade física? Faz um joia assim. Eu faço. No mínimo 3 vezes, gente. No mínimo. O ideal é de 4 a 5 aí, tá? Atividades físicas, assim, com uma certa intensidade. Vai fazer uma caminhada? Faz uma caminhada de 50 minutos, 1 hora, tá bom? Vai na academia. Por quê? Tudo isso é importante para você ter saúde. Não é brincadeira. Tem que fazer exercício físico, tá bom? É uma necessidade. Uma necessidade. Não é assim algo... Oi? O que me ajudou na recuperação da Covid foram os exercícios físicos que eu vinha fazendo regularmente. Andando de bicicleta, academia e hidroginástica. Com o exercício, Márcio, todas as funções do seu corpo ficam melhores. Sim. A capacidade pulmonar aumentou muito depois que eu comecei a fazer bicicleta, entendeu? Andar de bike. Isso que você está falando, existem pesquisas já sobre o Covid. Aqueles que fazem atividade física reagem melhor. Tem 30% menos complicações, tá bom? Então, a atividade física é importante. É um remédio da natureza, tá bom? Isso também é bíblico, o conceito dele está na Bíblia também. Vamos mais um. Repouso, gente. Já estou no 5º remédio da natureza. Repouso adequado. Chega de ficar dormindo muito tarde, tá bom? Não durma tarde, não. Se conseguir dormir antes das 10 horas da noite, isso vai fazer bem para você. Tá joia? Dormir cedo. Nós precisamos de repouso adequado. E dormir bem. Aqueles que vão dormir depois da meia-noite já não têm mais a mesma qualidade de sono. Quanto mais cedo você for dormir, melhor, tá bom? E nós temos que ter repouso todos os dias, né, todas as noites, e uma vez na semana, a Bíblia nos chama para ter um repouso de 24 horas.
um repouso das nossas preocupações, um repouso do nosso físico e, principalmente, um encontro com Deus para reabastecer ali a nossa vida espiritual, tá bom? Repouso adequado. Isso daqui é temperança, o sexto remédio. Sabe o que é temperança? Temperança quer dizer fazer um uso adequado do que é bom, até as coisas boas tem que usar moderadamente, tá? E abster-se, e não fazer uso das coisas ruins. Aquilo que você sabe que te prejudica, deixa de lado, não faça, tá bom? E faça um uso moderado daquilo que é bom. Isso é temperança. Próximo. Alguém sabe o que é isso aqui? Eu acho que já é o sétimo remédio. Isso é o sol. E tem um D no meio. É a vitamina D. Vitamina D. Gente, nós precisamos de tomar sol. Olha, a gente já sabe a importância da vitamina D. Agora o Covid veio mostrar mais ainda a importância de ter com os níveis de vitamina D de forma adequada no nosso corpo. E como que eu consigo vitamina D? Ah, tomando injeção. Tá bom, pode ser. Mas tem de graça o sol, eu tenho que tomar sol. Tá certo? Se coloque lá no sol. Pelo menos aí umas 3 vezes na semana também. 20 minutinhos no sol. Em pelo menos 60% do corpo. Vai lá para o fundo da casa, tira a roupa lá, toma um solzinho. Isso é saúde, tá bom? Vitamina D, já sabe que na verdade não é nem vitamina, é um hormônio, que ele equilibra todo o nosso corpo. Ele ajuda na assimilação do cálcio para você ter ossos fortes, para você combater as infecções do corpo, precisa da vitamina D. Tá bom, gente? E a gente encontra isso onde? No sol. Olha, um presente de Deus para nós, tá bom? Sol. O último remédio, já falei de 7, nós vamos terminar com esse. Esse é um remédio também. Confiança em Deus. Tá? A confiança em Deus nos dá tranquilidade, paz interior. Bom? Para eu não ficar angustiado, ficar tranquilo, ficar feliz. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. E quando eu confio em Deus, isso volta para mim como saúde, certo? Com uma mente tranquila, um corpo relaxado, porque Deus está no comando. Tá bom, gente? O apelo que eu faço para você hoje, comece a cuidar melhor dessa máquina que Deus te deu, que é o seu corpo, e que a Bíblia chama de o templo do Espírito Santo. Bom? Quando Deus fala para a gente não destruir o nosso templo, Ele tá querendo o nosso bem ou o nosso mal? O nosso bem é para o nosso próprio bem. Se você obedecer tudo isso que a Bíblia acabou de falar hoje à noite, isso vai ser para o nosso próprio bem. Nós é que vamos ganhar saúde e mente mais clara para nos relacionarmos com o Criador. Tá bom? Você tem o desejo de cuidar melhor do seu corpo, do seu templo, do Espírito Santo? Sim, faz um joia assim, ó. Amém, amém. Que Deus abençoe você nesta jornada cristã. Tá bom? Gostaram do estudo de hoje? Lembre-se, a mudança de vida, ela é sempre paulatina, uma decisão atrás da outra, um tijolinho após o outro. E quando você for olhar para trás, a casa vai estar pronta. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida do estudo de hoje? Nenhuma? Então, vamos terminar. Vamos fazer a oração. Hoje eu estendi um pouco mais. Eu tinha que falar dos 8 remédios, eu acabei estendendo um pouquinho o horário. Vocês me desculpem. Vamos orar? Posso falar de 2 remedinhos bons também, pastor? Pode, claro. Como a gente citou também sobre a fibromialgia, né? Não pode tomar o sol. Infelizmente, a fibromialgia não pode aquecer o corpo, né? Mas ela pode tomar o chá de orégano ou de louro. É muito bom para o corpo, para os espasmos que elas têm. Regina, minha querida, depois eu sei que é a sua área, mas eu já vi estudos que o sol é um elemento importante para o enfrentamento dessa doencinha que causa dor aí, viu? Então, a fibromialgia em si, eles orientam tomar o sol das 8 horas. A vitamina D é da meio-dia às 3.
Então, para eles, é o sol que nem de bebê, para ossos, dá 8 até no máximo 9,5. Mas tem algumas outras formas também de conseguir a vitamina, né? Tá joia, Regina. Muito obrigado pela participação. Vamos orar, gente? Fazer a oração? Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor é o nosso Criador, bom Pai, e sabe o que é o melhor para cada um de nós. A Bíblia, Senhor, é um manual que o Senhor deixou para o funcionamento desse corpo, dessa máquina, que é o nosso corpo, e também é o templo do Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, se temos errado, falhado no cuidado com o nosso corpo. Mas nos ajude, bom Pai, a cuidarmos melhor. Todos nós que estamos aqui nesse estudo, nos ajude a termos sabedoria para tomarmos as melhores decisões, sermos um bom exemplo para os nossos filhos, nossos amigos, pais. E assim, bom Deus, também pregarmos o Evangelho pela nossa forma de viver, pela nossa maneira de viver. Estas bênçãos pedimos, Senhor, dá-nos uma boa noite de descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.